dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um podcast. No podcast de hoje estamos dando continuidade ao assunto da semana passada, que é a harpa cristã. E como eu falei para vocês na semana passada que na harpa encontramos hinos para várias categorias de culto, né? Para cultos de casamento, batismo, culto fúnebre e por aí vai. Eu fui pesquisar e me lembrei que nas harpas mais antigas já vinham essa classificação. Então, se você era convidado para cantar no culto de Santa Ceia e esquecia dos números dos hinos, era só conferir lá no fim da harpa na classificação dos hinos e eles estavam divididos por categoria. E eu procurei nessas harpas mais novas e eu não encontrei. Se você em casa tem uma harpa mais antiga ou uma harpa numa Bíblia mais antiga, confira aí se na sua harpa tem isso também, a classificação dos hinos de acordo com o tema. E lembrei também algumas coisas que existem na harpa que são uma ajuda muito grande, principalmente para quando você não sabe o número do hino, que é o índice das primeiras estrofes e o índice dos refrãos. Porque que número é o hino? É o hino Ao Concego Andei. Aí qual é? Aí não lembra, porque geralmente o nome do hino não é o nome da primeira, não é a primeira frase do hino. Mas é bem simples, é só ir lá, olhar na classificação, no índice das primeiras estrofes. Então todas as primeiras frases dos hinos estão catalogadas lá em ordem alfabética. Por exemplo, eu quero saber o número do hino Adorai o Rei do Universo. Aí eu vou lá, no índice das primeiras linhas da estrofe e procuro. É bom porque é em ordem alfabética, então fica mais fácil de encontrar. Tá aqui, Adorai ao Rei do Universo, é o hino 124. Aí eu vou lá na minha harpa e procuro o hino 124, que por coincidência o nome é Adoração. Nada a ver, né? Com a primeira frase. Outro, por exemplo, em fervente oração vem... Vixe, qual é o número desse hino? Em fervente oração vem o meu coração na presença de Deus derramar. Sei da primeira estrofe? Corro pra lá. Em fervente oração, o hino de número 577. E por aí vai. Se você não sabe o número do hino, mas sabe a primeira frase que é cantada no hino, então você procura e encontra o número do hino. De um lado tem a frase, do outro lado o número do hino. Mas aí você me diz, eu não sei da primeira frase, eu sei só do refrão. Então, temos também um índice para os refrões. Eu acho que é refrões, né? Vou dizer pro coro, que é mais fácil. Brincadeirinha. Mas, por exemplo, sei que o refrão do hino é alvo mais que a neve. Então, vou lá no meu índice e encontro o refrão lá, alvo mais que a neve, número 39. Eu sei que o refrão do hino é foi na cruz, onde um dia eu vi. Então, vou lá no índice dos refrões e procuro por essa frase, foi na cruz, e a gente encontra. Então, assim, se você, por exemplo, tem algum hino que você tem desejo de aprender a cantar, mas que não sabe, é só procurar esses índices que vai lhe ajudar muito, tá certo? E agora eu quero falar para vocês as histórias de alguns dos hinos da harpa cristã. Essas histórias eu estou retirando da harpa, que conta a história de 101 hinos. Eles lançaram uma harpa cristã contando a história de alguns hinos, então essas histórias eu vou estar retirando dessa harpa. O primeiro hino que eu quero falar para vocês a história é o hino de número 15, que é um hino bastante conhecido. Eu procurei os hinos assim mais conhecidos e mais cantados, porque são os que a gente mais tem interesse, né? Assim a gente tem desejo de conhecer. O número 15 da nossa harpa cristã tem o título Conversão. Escrito há mais de 300 anos por dois cantores, né? Dois irmãos. Um era Isaac Watts, que foi um dos maiores compositores de todos os tempos, principalmente do hinário inglês, não é, lá da Inglaterra. Ele compôs vários hinos que eram cantados nas igrejas lá. E o outro compositor era o Ralph Hudson, os dois que comporam esse hino. A versão brasileira foi criada pelo evangelista português Henry Maxwell.
Esse é um dos hinos mais conhecidos e cantados, principalmente em cultos evangelísticos. Agora vamos para mais um hino. E o hino que eu quero falar para vocês é o hino de número 291, que tem o título Rude Cruz. Também um hino bastante cantado e muito lindo, por sinal. A história desse hino é o seguinte: a inspiração dele veio quando o pastor George Bernard, que era o seu compositor, voltou de um culto muito especial em que Deus falara com ele. Ele passou por uma experiência muito difícil que levou a refletir seriamente sobre o significado da cruz e sobre o que o apóstolo Paulo queria dizer quando falou de entrar na comunhão do sofrimento de Cristo. Então, o compositor, o pastor Bernard, contemplou essas verdades e se convenceu de que a cruz, mais do que um símbolo religioso, é sim o coração do evangelho. Foi através da morte de Jesus numa cruz que nós podemos receber a salvação. Então ele compôs esse hino que tem em seu refrão: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Muito lindo, né? Mais um hino, e esse hino é o hino de número 525, que tem o título Vencendo Vem Jesus. Esse hino foi um dos hinos que foram incluídos na harpa cristã, já nessa última edição dela, né? Que eram só 524 hinos, e esse foi incluído depois, na outra edição. Esse hino tem a seguinte história. Ela é até um pouquinho grande, mas é bem interessante. Era 20 de novembro de 1861, quando o banqueiro Samuel Owen e sua esposa Julia foram assistir um grande desfile militar no estado da Virgínia. O casal foi acompanhado pelo governador e pelo reverendo James Clark, que também era o pastor do casal. Ao final do dia, quando se dirigiam para casa, o Sr. Owen ouviu alguns soldados cantando uma canção de marcha e que parabenizavam um soldado. A letra dizia: o corpo de John Brown se encontra no túmulo, mas a sua alma está em marcha. Tratava-se de uma homenagem a um agricultor que tinha sido assassinado na época. E ao ouvirem aquela canção e a forma como os soldados cantavam e o entusiasmo, eles ficaram simplesmente impressionados com o fervor com o qual a canção era cantada por aqueles soldados, e também pela melodia contagiante. Então o reverendo olhou para a senhora Julia, lançou o desafio: por que você não escreve algumas palavras mais decentes para essa música? E ela respondeu imediatamente: eu farei. Então a senhora Julia compôs as letras para este hino, incluindo o refrão Glória, Glória, Aleluia. E em 13 de janeiro de 1862, esse hino foi publicado pela primeira vez em um jornal de Nova York. Próximo hino. Esse hino também está na lista dos hinos mais novos da harpa cristã. É o hino de número 535, que tem o título Tu és fiel, Senhor. E é uma das histórias mais lindas dos hinos da harpa. A história desse hino conta que o pastor Thomas foi forçado a abandonar as suas atividades pastorais por causa da sua saúde debilitada. Então ele se afastou da igreja, né, das suas atividades e ficou em casa e passou a se dedicar à composição de hinos. E foi no final desse tempo que ele compôs o hino Tu és fiel, Senhor. E um dos relatos dele é que enquanto os outros hinos tinham nascido da sua experiência por causa desses problemas que ele estava enfrentando, desses dias difíceis que ele estava passando, o hino Tu és fiel, Senhor foi o resultado da fidelidade de Deus manifestada manhã após manhã em sua vida. Então ele depois de vivenciar esse período difícil de doença e tudo, ele compôs esse hino com forma assim de agradecimento, mostrando a fidelidade do Senhor para com ele. E ele ainda afirmou: minha renda não tem sido grande por muito tempo, devido à minha saúde debilitada, mas não posso deixar de registrar a fidelidade que Deus
esteve comigo, se mantendo infalível e que tem me dado muitas maravilhosas manifestações do seu providencial cuidado, razão pela qual eu estou estonteado e agradecido. Então, ele compôs esse hino baseado, olha aí, na fidelidade do Senhor para com a vida dele. E mais, para concluir, né, eu tenho mais 2 hinos. Esses 2 hinos que eu vou falar para vocês, não, 2 não, tenho mais 3 hinos. 2 hinos foram escritos pelo mesmo casal, o casal William Gaither e Gloria Gaither, que é o hino Porque Ele Vive, de número 545, e o hino O Rei Está Voltando, o número de 547. É interessante que os 2 hinos foram escritos em um contexto bem parecido, que era o fim dos anos 60, início dos anos 90 nos Estados Unidos, e toda uma crise que existia naquele país nessa época. Era a Guerra do Vietnã, eram lutas sociais, o movimento anti-Deus, a cultura liberalista. Então eles estavam nesse contexto quando comporam esse hino. E é bem interessante porque em 74 a canção Porque Ele Vive foi escolhida como a canção evangélica do ano. E o seu compositor, que ele é bem conhecido como Bill Gaither, ele escreveu falando sobre esse hino, que ele disse que por um período de tempo em que eles estiveram tipo uma espécie de seca, eles não tinham escrito nenhuma canção, e já fazia um bom tempo, e agora eles estavam vivenciando momentos muito difíceis, de grandes turbulências e incertezas sobre o futuro. E a sua esposa Glória estava esperando o seu primeiro filhinho homem. Então eles estavam assim vivendo com muita pressão sobre o que iria acontecer daqui para frente, e principalmente sobre o que aconteceria com seu filho. Então, quando o seu filho nasceu, ele disse que quão foi maravilhoso segurar o meu filho recém-nascido e sentiu o orgulho e a alegria que ele estava me proporcionando. Mas melhor ainda é a garantia de que esta criança poderá enfrentar esses dias de incerteza, porque Cristo vive. Essa verdade os animou. Então eles começaram a declarar: porque Cristo vive, podemos enfrentar o amanhã e termos a nossa cabeça erguida e cheios de esperança, porque Ele vive. Essa canção com certeza é muito cantada em todas as igrejas, não só no Brasil, mas em outros países. E assim como Porque Ele Vive, a canção O Rei Está Voltando também é de composição desse casal, e também foi fruto dessas experiências que eles passaram durante esse período de mudança que o mundo enfrentava, né? O fim dos anos 60, o movimento hippie, o movimento socialista liberal, o consumo de drogas, a liberação sexual. Então tudo isso eles estavam enfrentando. Então essas canções foram frutos de toda essa experiência, porque eles queriam declarar que o rei estava voltando, que eles estavam vivendo o tempo do fim. E é uma canção claramente atual, essa O Rei Está Voltando, não é? E essa canção O Rei Está Voltando ficou muito conhecida também internacionalmente, consolidando o nome do casal, né? Bill e Gloria Gaither. E se você gosta de canções de hinos tradicionais em inglês, eles têm um canal do YouTube que tem várias canções, assim, hinos que a gente canta, que tem na nossa harpa cristã, nas versões originais em inglês. Eu acompanhava esse canal, mas eu não sabia que eles eram os compositores desses hinos. Porque a gente achava bem legal ver os hinos e a forma aquelas igrejas tradicionais americanas cantando, e é muito lindo, né? Com orquestra, com banda. E hinos que a gente conhece em português, eles cantando em inglês, né? É que esses hinos da harpa são frutos de uma relação íntima entre o autor e Deus. Não são hinos assim que eles
tá uma modinha, frase tal, palavra tal, tá numa modinha, então vamos compor um hino. A maioria desses hinos a gente vê que são hinos inspirados a partir da experiência com Deus dos seus autores. Por isso que são hinos que até hoje estão presentes na nossa vida e que até hoje nós cantamos. Por quê? Porque são hinos frutos de um relacionamento com Deus e são hinos que falam diretamente ao nosso coração. Porque não foi uma ideia humana, não são palavras apenas humanas, mas palavras inspiradas pelo próprio Espírito, não é? Que serviu de conforto, serviu de encorajamento. Cada hino traz a sua particularidade, não é? Então, por hoje é só. Se vocês querem conhecer mais sobre a história dos hinos da harpa, vocês procurem aí adquirir a sua harpa contendo a história de 101 hinos da harpa. E por fim, eu quero deixar um hino da harpa para vocês escutarem, porque assim, eu acho muito lindo a forma como esse irmão canta. O vídeo completo a gente vai colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. É um vídeo curtinho, tem uns 20 minutos. E é do Dr. Abner Apolinário cantando alguns hinos da harpa cristã. A forma como ele canta os hinos da harpa me influenciou muito. Eu acho que você pode até lembrar da forma como eu cantava o hino 10 da harpa cristã. Que uma vez eu vi ele cantando vários outros hinos da harpa, mas esse especialmente chamou minha atenção a forma empolgante como ele cantava. E eu quis reproduzir essa forma e tentei várias vezes, mas nunca consegui exatamente assim como ele. Então esse hino eu vou deixar para vocês ouvirem. E o vídeo também já deixo como indicação para vocês assistirem depois o vídeo completo, porque vale muito a pena. Então, um abraço, até semana que vem. E vamos valorizar a nossa harpa cristã, né? Que é o nosso hinário completo de hinos maravilhosos. E até o próximo podcast. Louvar a Deus e você passar a degustar a harpa de forma saborosa. Amém? 111. Este hino, ele foi composto, pasmem, 1914. Escuta aqui, 102 anos que este hino foi composto. Vê se ele está novo. Congregação, vamos. Que mudança de mim, papapá, da papá, papapá, papapá, bora. Pararaia, papá, papapá, papapá, paparai, lararai, lararai, agora. Agora valendo. Vamos dançar. Que mudança bendita da igreja. Meu bom Jesus, vindo entrei ao meu coração. Eu me faço final, eu me gozo renão. Vindo entrei ao meu perdido, Jesus mais forte no meu coração. Vindo ele ao meu coração.
Espírito Santo melhor conceder, vindo ele ao meu coração. Grita agora, vamos! Agora sim, vamos! Vem contigo. Grita agora. Permaneça de pé. Alguém um dia falou para mim: adolescente não ora. Eu falei: é mentira, adolescente ora. Nós somos a geração. Vieram e falaram para mim: adolescente não gosta de hino da harpa. Nós estamos mantendo viva a tradição da Assembleia de Deus no Brasil.